o que o Repá pode ser importante para o Paysandu é que, querendo ou não, se o Paysandu ganha do Remo, com o Remo nesse momento, muito bem, e o Paysandu chegando como azarão, digamos assim, para esse jogo, é questão anímica, né? É questão de confiança. Querendo ou não, você vencer um Repá, pode dar essa injeção de confiança. Só que, como você disse, o que vai garantir a questão financeira do Paysandu, que o Paysandu consiga terminar um ano, talvez não estando no vermelho, é a Série B. Não é o Repá, é a Série B. Mesma coisa o Remo. Então, os times precisam se consolidar na Série B. E se para isso fosse necessário deixar um pouco de lado o Parazão, talvez fosse a alternativa, não é? Não é que é deixar de jogar o Repá, mas se perder, é natural. Você está perdendo para um rival, você está perdendo para um adversário que você pode perder um título. Era muito pior o Paysandu perder o título para um Capitão Poço, para o Águia de Marabá, no caso do Remo, perder para o Santa Rosa, para o Castanhal, enfim. Que são times que, financeiramente falando, estruturalmente falando, não estão no mesmo nível. Perder Repá, por mais que doa mais, é mais natural. A questão é a forma como vai perder. A forma como, se o Remo perder a final, ou se o Paysandu perder a final, a forma como vai perder. Se perder sendo feito de chacota, é claro que complica. No caso do Paysandu complica mais porque o time na Série B tá muito abaixo. Se o Remo perde com o Paysandu sendo muito superior, até para o momento do Remo na Série B, não deve ter consequências tão graves, porque o primeiro objetivo é a Série B, no caso do Remo, e se o título vier e o Remo é favorito, não quer dizer que vai vencer, não quer dizer que vai golear. A gente já viu, rapaz, em que um time estava muito bem, o outro chegava em crise, e o que estava em crise vencia de alguma forma. Enfim, o próprio Paysandu já conseguiu fazer isso, mas o favorito diversas vezes o Remo já fez isso também, André. Por exemplo, o Paysandu estava na Série B e o Remo na Série D, ou sem divisão, e o Remo vencia o Repá. Então, assim, gente, o Paysandu na Série A também. Exatamente. Então, assim, Repá é outra atmosfera, é outra coisa. Mas, assim, pra gente pensar melhor em se manter na Série B, principalmente pro Paysandu, que tá numa crise desde o fim do ano passado, é simplesmente o Paysandu, claro, joga o Repá sim, busca o título sim, mas se perder não é algo escandaloso. Então, assim, ok, vai ter a revolta da torcida? Vai, claro. Perder o título pro maior rival é algo que não é aceito nunca. Mas para a fase que o time está tendo, é até compreensível. Né? Não é compreensível se fosse para algum time financeiramente abaixo, como você mesmo falou, André. Mas, assim, realmente o Repá, ele precisa ser pensado com uma forma não só de apenas ganhar um título, não é apenas ganhar do rival, mas é uma forma também de se preparar para a Série B, porque são adversários diretos, e também uma forma também de aparar as certas arestas que ainda não estão bem alinhadas. De acordo aqui com a matéria do oliberal.com, o Remo não tem o Alan Rodrigues, né? Ele que é titular do lado esquerdo, da lateral esquerda, sofreu essa lesão. A tendência é que o Remo jogue com o mesmo time, não é? Que foi a campo na vitória contra o Amazonas, com o Sábio como lateral esquerdo. Aliás, o Sábio, nos últimos 2 jogos em que ele foi titular, ele foi bem, até conseguiu ir bem. Mérito aí do próprio Sábio e também do Daniel Paulista, que o Sábio terminou muito criticado
Inclusive, a passagem do Rodrigo Santana passa com o Sábio sendo muito criticado, mas o Daniel Paulista tem conseguido fazer o Sábio evoluir, né? Então, a expectativa aí de mais uma titularidade dele na lateral esquerda, enquanto que do lado... Diga, Rui. O José Bruno Cunha está dizendo o seguinte: o nosso rival está sofrendo a Rossi dependência. Concorda com isso, André? Com certeza. Porque o e aqui é a questão, porque o Rossi parece ser o único jogador que consegue fazer o time funcionar. O time funcionar como um todo, como time. Porque o Rossi, ele volta para o meio de campo para tentar ajudar os meias a fazer essa bola circular. Ele aparece no ataque para dar o passe decisivo, dar assistência para os atacantes. Ele vira o jogo, ele aparece dentro da área. É verdade que o Rossi... A única... Não é crítica, porque a gente já falava sobre isso quando o Rossi foi contratado. O Rossi nunca foi um goleador. O Rossi sempre foi um jogador de lado de campo para colocar velocidade, tem drible, ataca as costas do lateral adversário, consegue até se aproximar do atacante, do companheiro, né, do camisa 9, mas ele não é um goleador. Mas no Paysandu, ele tem tido uma participação muito importante ofensiva. E nenhum jogador está conseguindo fazer isso quando ele não está em campo. Pode ver, as principais partidas do Paysandu em que o time não vai bem, o Rossi não está em campo. Não é coincidência. É porque o Rossi, de fato, hoje, ele é o jogador que pode colocar o Paysandu num patamar um pouco mais acima. Tanto que contra um time muito mais organizado hoje que o Paysandu, que é o CRB, o Paysandu poderia tranquilamente ter saído com a vitória do jogo aqui em Belém. Aí teve a expulsão do Vilela, teve uma série de fatores que comprometeram, mas o Paysandu jogou bem aquela partida no geral, teve chances e não concluiu. E a maioria das chances que o Paysandu tem, que o Nicolas e que o Benítez tem, vem do passe do Rossi. Vem com uma bola, seja por cima ou por baixo, o Rossi metendo essa bola nas costas da defesa, vem no cruzamento dele. Na partida contra o CRB, ele dá o cruzamento pro Borazzi tentar fazer o gol. O Matheus Albino faz uma defesaça. Depois ele dá o passe que deixa o Benítez cara a cara com o goleiro e o atacante paraguaio desperdiça. Enfim, o Rossi hoje é o jogador mais criativo desse Paysandu. Nem o Giovani tem conseguido fazer isso. Então, quando o Rossi não está em campo, o Paysandu sente muito enxuto e que não deu certo. Tá aí na tela para vocês as duas equipes desse 4-2-3-1. O Remo praticamente com a mesma equipe. Praticamente não, com a mesma equipe que venceu o Amazonas na partida do último sábado, enquanto que o Paysandu, a tendência é que o Eliel entre na vaga do Del Valle, né? Até pela substituição que o Daniel Paulista fez. O Del Valle saiu lesionado dessa partida. Mais um jogador que o Paysandu perde por lesão, e aí o elenco curto faz a diferença, né? Porque faltam algumas peças de reposição, e aí o Paysandu vai perdendo o Rossi, Ramon Martinez, perde o Del Valle por lesão também, e aí cada vez menos o Paysandu tem opções, o que prejudica naturalmente a forma como o Vizinho Lopes planeja as partidas, e o Paysandu vai ter que se virar nesse jogo contra Remo, uma partida que a tendência imagino o Remo tendo um pouquinho mais de iniciativa, até pelo momento de forma das duas equipes, e o Paysandu com muitas dificuldades no meio de campo. Imagino o Remo com a iniciativa e o Paysandu tentando pressionar, forçar o erro de passe do Remo, porque foi algo que o Amazonas fez e de certa forma deu certo, apesar de que o Amazonas marcava mais do seu campo, do seu próprio campo de defesa. Talvez o Paysandu suba um pouco mais as linhas para tentar pegar o Remo desprevenido. O que pode fazer a diferença é que o Remo tem gol e o Paysandu não. O Paysandu, seus centroavantes vivem em péssimo momento, os seus pontas não são finalizadores, e no caso do Remo, o Remo tem ali o Pedro Rocha, que vive uma fase espetacular. É verdade que o Viseu
desperdiçou as chances que teve contra o Amazonas, mas o Viseu abre espaços para o Pedro Rocha conseguir finalizar, tanto que ele conseguiu fazer isso contra o Amazonas, só que o Pedro Rocha acabou batendo e o goleiro Renan do Amazonas fazendo a defesa. Vamos ver como é que vai ser isso contra o Paysandu, porque não imagino um Paysandu retrancado, não imagino um Paysandu, por mais que a situação do Paysandu esteja deixando muito a desejar, não imagino o Paysandu retrancado, não imagino um Paysandu só esperando o Remo, imagino o Paysandu buscando sim as jogadas em velocidades, mas tentando dividir a posse de bola, cedendo a iniciativa, mas tentando deixar o jogo muito ali no meio de campo, tentando complicar que o Remo consiga chegar com muitos espaços nas suas costas, especialmente dos seus laterais, porque ali o Janderson, o Marcelinho, o Pedro Rocha do outro lado, sabe, podem chegar com muito perigo. E essa partida, com certeza, eu não imagino de forma. O Remo é favorito, imagino o Remo sim conquistando o título, mas eu não imagino de forma alguma o Paysandu sendo goleado, ou o Paysandu sendo massacrado, ou coisa do tipo. Até porque, se a gente vê o Paysandu mesmo jogando mal em alguns jogos da Série B, os times adversários têm dificuldades para conseguir vencer o Paysandu, têm dificuldades para marcar contra o Paysandu. É que o Paysandu também tem dificuldades para marcar, ainda mais do que para sofrer gols. Então, com isso, o Paysandu chega com muitos problemas para esse jogo contra o Remo, mas o Remo, de fato, é o favorito. E o Luizinho Lopes vai ter muito trabalho, inclusive o Rui até falou uma coisa interessante aí, acho que imaginamos que o Paysandu não demitiu o Luizinho até para ter um técnico aí, né, nesse jogo, porque talvez com auxiliar poderia ser ainda mais complicado, né? Querendo ou não, o Luizinho deixa o jogo um pouco mais competitivo do que seria com auxiliar com pouca experiência de banco de reservas para um jogo desse tamanho. Querendo ou não, o Repá é uma final e é um jogo à parte. Não é o jogo que define o ano dos clubes, a Série B é o campeonato que define o ano dos clubes, mas a gente sabe como torcida e clubes encaram esse jogo.